Você já imaginou sua vida mudar completamente por causa de uma simples carteira perdida? O que você faria se encontrasse um objeto de luxo jogado na rua e, ao tentar devolvê-lo, mergulhasse de cabeça em um mundo que nunca sonhou viver? Sofia só queria fazer o certo, mas o destino tinha outros planos. E ela não fazia ideia de que, ao bater naquela porta, seria acolhida por um dos homens mais ricos e solitários do país. Curta se você ama histórias de reviravolta. Comente. Você devolveria uma carteira perdida mesmo sem saber a quem pertence? Inscreva-se para acompanhar histórias reais, emocionantes e que podem transformar o seu dia. O relógio marcava 18h12 quando Sofia cruzou os portões do Hospital Municipal São Joaquim, com os ombros arqueados e os olhos cansados. O plantão tinha sido mais um daqueles que drenam não apenas as forças físicas, mas também a alma. Um paciente em estado terminal havia partido naquela manhã, e mesmo sabendo que fazia parte da rotina, ela sempre sentia. Era impossível não sentir. O céu escurecia lentamente, tingido por tons alaranjados que refletiam nos prédios altos do centro de São Paulo. Sofia caminhava pela calçada estreita em direção ao ponto de ônibus. O jaleco branco, manchado por uma pequena gota de café seco, balançava com o vento leve. Seu cabelo castanho claro, preso em um coque mal feito, soltava algumas mechas teimosas que dançavam em seu rosto. Ela enfiou as mãos nos bolsos, procurando as moedas do troco da cantina do hospital, quando algo chamou sua atenção no chão. Entre uma árvore e um bueiro, quase coberta por folhas secas, estava uma carteira. Mas não era uma carteira qualquer. Era de couro legítimo, visivelmente cara, com costura impecável e um emblema dourado com as iniciais AL gravadas. Que estranho, murmurou, olhando ao redor, como se esperasse que alguém surgisse gritando: "É minha!" Pegou a carteira com cuidado e instintivamente olhou ao redor de novo. Nada. A rua estava quase vazia. Apressou-se a sentar-se no banco do ponto de ônibus e abriu a carteira com cautela. Dentro, além de cartões de crédito reluzentes com nomes estrangeiros, havia uma quantia impressionante de dinheiro. Pelo menos R$ 5.000 em notas organizadas como se tivessem saído direto do banco. Mas o que mais a surpreendeu foi o cartão preto metálico com letras prateadas. Arthur Lacerda. Grupo Lacerda Participações. Presidente Executivo. Endereço: Rua Montserrat, 1555, Jardim Europa. Sofia franziu a testa. Aquele nome não era estranho. Já o tinha ouvido na televisão, em alguma reportagem sobre os homens mais influentes do país. Empresário, bilionário, dono de redes de hotéis de luxo, bancos digitais e até uma linha de cosméticos veganos. Era como se aquele pedaço de couro nas mãos dela representasse um portal para um universo completamente diferente do seu. Mas ela sabia exatamente o que fazer. Não hesitou. Não pensou duas vezes. Guardou a carteira com cuidado na mochila, junto do estetoscópio e da marmita vazia. Ao chegar em casa, entraria na internet e buscaria alguma forma de entrar em contato com aquele homem. Afinal, se ela perdesse algo tão valioso, também gostaria que alguém tentasse devolver. O ônibus chegou, e ela subiu com passos rápidos. Estava cansada, mas agora havia um certo peso de responsabilidade pairando sobre ela. Durante o trajeto, olhou várias vezes para a mochila, como se temesse que a carteira desaparecesse como em um sonho. Sofia morava em um pequeno apartamento na Vila Formosa, com a mãe, Dona Nadir, que lutava contra uma diabetes descontrolada e mal conseguia andar sozinha. Quando chegou em casa, a encontrou dormindo no sofá, com a TV ligada em um programa de auditório. Cobriu a mãe com uma manta fina, beijou sua testa e foi para o quarto. Sentou-se na cama, abriu o notebook velho que demorava séculos para ligar e digitou o nome completo encontrado no cartão. Arthur Lacerda, Grupo Lacerda. Em segundos, uma enxurrada de informações apareceu. Matérias de revistas, entrevistas em canais de economia, vídeos em que ele aparecia recebendo prêmios e até imagens dele em eventos luxuosos, ao lado de atrizes e socialites. Mas o que mais chamou sua atenção foi uma matéria recente.
Arthur Lacerda desaparece da mídia após escândalo de traição. Bilionário estaria recluso em sua mansão no Jardim Europa, longe dos holofotes. Sofia arqueou as sobrancelhas. Não estava interessada na vida amorosa dele, claro, mas aquilo explicava por que ele podia ter deixado a carteira cair sem notar. Talvez estivesse distraído, abalado. Ela pegou um pedaço de papel, anotou o endereço e decidiu. Iria pessoalmente até a mansão no dia seguinte pela manhã, durante sua folga. Achou mais prudente não telefonar. Alguém daquele nível nem atenderia uma ligação de uma desconhecida. E-mails, então? Seriam ignorados. Era mais honesto ir até lá, bater na porta, entregar a carteira e seguir sua vida. Talvez ele nem estivesse, talvez um segurança pegasse e pronto. Respirou fundo, olhou mais uma vez para o objeto caro dentro da mochila e apagou a luz. Na manhã seguinte, acordou cedo. Tomou banho, prendeu os cabelos em um coque mais arrumado, vestiu uma calça jeans limpa, uma blusa azul clara e uma jaqueta fina. Pegou a mochila, conferiu se a carteira ainda estava ali, estava intacta, e saiu. O bairro Jardim Europa parecia outro país. Sofia jamais tinha pisado ali. As ruas eram arborizadas, as calçadas largas e silenciosas. Tudo parecia limpo, como se o tempo ali passasse mais devagar. Os carros que passavam eram importados, com vidros escuros e motoristas de terno. Sofia sentia-se um peixe fora d'água, mas manteve a cabeça erguida. Chegou ao portão da mansão número 1555. Era uma construção de estilo clássico europeu, imponente, com muros altos e câmeras por todos os lados. Tocou o interfone. Alô? Uma voz grave respondeu após alguns segundos. Bom dia, meu nome é Sofia. Eu encontrei uma carteira que pertence ao senhor Arthur Lacerda. Estou aqui apenas para devolvê-la. Silêncio. Ela segurou a respiração. Um momento. O portão eletrônico demorou quase 1 minuto para se abrir. Ela entrou devagar, caminhando por um jardim enorme, onde até as flores pareciam caras demais para existir na realidade. Na porta, um homem alto, de terno preto impecável, a esperava. Tinha o semblante sério. A senhorita pode me entregar a carteira. Com todo respeito, eu gostaria de entregá-la diretamente ao senhor Arthur, se possível. Não quero recompensa, só fazer o certo. O segurança a encarou por alguns segundos. Então, para sua surpresa, se afastou e falou pelo ponto no ouvido. A moça deseja entregar pessoalmente. Diz que não quer recompensa. Mais silêncio. Pode entrar, respondeu abrindo a porta. Sofia passou por um corredor amplo, com piso de mármore e quadros que pareciam saídos de museus. Uma escada imponente levava ao segundo andar. E então, ele apareceu. Arthur Lacerda. Mais alto do que ela imaginava, com cabelo castanho escuro impecavelmente penteado para trás. Barba bem feita, olhos cinzentos e expressão fria. Estava de camisa branca dobrada nos punhos e calça social. Parecia saído de uma revista. Você encontrou a minha carteira? Perguntou direto com voz baixa, quase desconfiada. Sofia a retirou da mochila e estendeu para ele com as 2 mãos, como se fosse algo sagrado. Sim, estava caída perto do hospital onde trabalho. Eu vi seu nome e endereço e achei que era o certo a fazer. Arthur pegou a carteira, abriu, conferiu. Tudo estava no lugar. Seu olhar se demorou sobre ela. Parecia surpreso, mas também curioso. Ninguém faz isso. Ele disse quase como se estivesse falando com ele mesmo. Bom, eu faria, e acho que muita gente ainda faria, sim. Arthur deu um leve sorriso, quase imperceptível, e pela primeira vez em meses, algo dentro dele estalou. Uma faísca, um brilho. Qual o seu nome? Ele perguntou. Sofia. Muito prazer, Sofia. E... obrigado. Ela sorriu timidamente, já se preparando para ir embora. Posso chamar um carro para te levar de volta, ele disse, olhando o jardim como se fosse uma gentileza comum. Não se preocupe, estou acostumada a andar de ônibus, respondeu com simplicidade antes de virar as costas e sair, sem esperar por mais nada. Arthur a observou até ela sumir pelo portão, e naquele instante, mesmo sem saber, ele percebeu que aquela mulher desconhecida
não tinha apenas devolvido sua carteira. Tinha devolvido também algo que ele achava ter perdido para sempre: a esperança de que ainda existia alguém verdadeiro no mundo. Sofia não olhou para trás nem por um segundo. Quando passou novamente pelo portão da mansão de Arthur Lacerda, seu coração estava acelerado. Mas não por medo ou insegurança. Era uma mistura de incredulidade e paz. Ela havia feito o certo. Havia cumprido o que sua mãe sempre lhe ensinara. Seja honesta mesmo que o mundo inteiro pareça não ser. Enquanto caminhava pela calçada impecavelmente limpa do Jardim Europa, já distante da ostentação daquela residência milionária, a realidade começou a voltar ao seu lugar. O barulho dos carros, o peso da mochila nas costas, o calor do fim de manhã, tudo parecia dizer: volte para a sua vida. E ela voltou. Naquele dia, aproveitou a folga para cuidar da mãe, preparar um almoço simples, organizar os medicamentos, limpar o pequeno apartamento que dividiam. A cena não era digna de glamour. Paredes descascadas, ventilador antigo girando devagar e o cheiro do arroz com alho pairando no ar. Mas era sua vida. E apesar das dificuldades, Sofia tinha orgulho de tudo que havia construído com dignidade. Enquanto lavava os pratos, seus pensamentos voltaram ao homem que conhecera horas antes, Arthur Lacerda. Havia algo nele que a intrigava. Não era só a riqueza visível ou o tom de voz autoritário. Era a maneira como ele a olhou. Um olhar que parecia não ver apenas o gesto dela, mas enxergar algo mais profundo. Uma ausência, talvez, ou um vazio que, por um instante, ela preencheu. Na mansão, Arthur observava pela janela de seu escritório o ponto onde Sofia havia desaparecido da vista. Ela realmente não quis nada em troca? Perguntou ainda incrédulo ao segurança Antônio, que continuava firme próximo à porta. Nada. Disse que só queria fazer o certo. Arthur fechou os olhos por um instante. Sua vida nos últimos meses tinha se transformado em uma sucessão de desilusões. Traído pela noiva, exposto pela mídia, processado por ex-sócios gananciosos, já não confiava em ninguém. As festas haviam cessado, os amigos sumido. Apenas os compromissos formais o mantinham de pé. Reuniões frias, contratos, lucros. Mas aquela mulher, Sofia, ela apareceu como uma página fora do roteiro. Uma mulher simples, honesta, que poderia ter se aproveitado e não o fez. Aquilo mexeu com ele mais do que gostaria de admitir. 2 dias se passaram. Sofia retomou a rotina de plantões, atendimentos e noites mal dormidas. Durante uma madrugada, entre a troca de curativos e a troca de lençóis hospitalares, comentou com a amiga de trabalho, Denise. Lembra daquela carteira que eu encontrei? Aquela de couro chique? Claro. E aí devolveu? Devolvi. Era de um empresário famoso, um tal de Arthur Lacerda. Denise arregalou os olhos. O bilionário? O da rede de hotéis, aquele bonitão das revistas? Meu Deus, Sofia! Calma, não foi nada demais. Eu só fui lá, entreguei e pronto. Nem fiquei muito tempo. Amiga, se fosse eu teria ficado. Trocado um número, feito um charme, e você só foi lá devolver como se estivesse entregando um chinelo perdido. Sofia riu. Eu não sou desse mundo, Dê. E ele tem uma vida que eu nunca entenderia. Você não sabe o que o destino prepara, minha flor. Denise respondeu com aquele tom misterioso que usava sempre que queria parecer uma vidente de novela. Às vezes, é justamente quando a gente acha que nada vai mudar, que tudo vira de cabeça para baixo. Naquela manhã, quando chegou ao hospital para mais um plantão, Sofia encontrou algo incomum na recepção. Um buquê de flores exuberante, com lírios e rosas brancas, embalado com fitas douradas. Em cima, um cartão discreto. Tem coisa sua aí, disse o recepcionista curioso. Ela pegou o cartão com dedos trêmulos. O envelope tinha seu nome escrito à mão. Ao abrir, leu. Senhorita Sofia, não costumo me surpreender, mas o seu gesto foi mais do que raro. Foi valioso. Eu gostaria de convidá-la para um almoço em agradecimento. Arthur Lacerda. O coração dela pulou no peito. O mundo parecia ter desacelerado por alguns segundos. A letra era firme, elegante, e o convite, gentil, quase formal. Não havia tom romântico. Não era sedução. Era respeito.
Ele me mandou flores, sussurrou, ainda em choque. Eu já disse, o destino está fazendo as malas, minha filha. Denise exclamou, abraçando a amiga como quem abraça uma celebridade. Sofia pensou, repensou, hesitou, mas decidiu aceitar. No dia seguinte, com as mãos frias e a respiração curta, ela vestiu o melhor conjunto que tinha, uma saia bege até o joelho, uma camisa azul clara passada com capricho e uma sapatilha simples. Prendeu o cabelo num rabo de cavalo elegante, passou um batom discreto e pegou um carro por aplicativo. Dessa vez, quando chegou à mansão, foi recebida de forma diferente. A porta já estava aberta, como se esperassem por ela. Um funcionário gentil a conduziu até uma varanda nos fundos, onde uma mesa estava posta com toalha branca, taças de cristal, talheres de prata e um arranjo de flores no centro. Arthur a aguardava de pé. Estava sem paletó, apenas com camisa branca e calça escura, como se quisesse parecer menos formal. Fico feliz que tenha vindo, disse, puxando a cadeira para ela. Confesso que ainda não entendi bem por que... Sofia murmurou, sentando-se com delicadeza. Porque é raro conhecer alguém que faça o certo sem esperar algo em troca. Me acostumei com o oposto, mas você... Ele pausou, olhando nos olhos dela. Você me tirou do automático. O garçom serviu salada, seguido de um risoto com aspargos frescos. A conversa, que começou tímida, logo ficou leve. Ele queria saber sobre sua vida, sua mãe, seu trabalho. E ela, aos poucos, foi se abrindo. Contou sobre os desafios da enfermagem, sobre a perda do pai ainda pequena, sobre os turnos dobrados e os sonhos adiados. Arthur escutava sem interromper. Cada palavra dela parecia descongelar alguma parte esquecida dentro dele. Eu não lembro da última vez que tive uma conversa verdadeira assim, ele confessou. Gosto de ouvir você falar. Sua voz é serena. Sofia corou, desviando os olhos. Aquilo não era uma cantada, mas havia algo ali, um clima sutil, um magnetismo impossível de ignorar. Eu sou só uma enfermeira, Arthur, uma pessoa comum. E eu sou só um homem cansado de viver entre máscaras. Talvez você seja a pessoa mais extraordinária que conheci nos últimos anos. Após o almoço, ele a acompanhou até o portão. Antes de abrir, parou e segurou levemente o braço dela. Sofia, eu posso te ligar algum dia? Sem pressa, só para conversar de novo. Ela sorriu, um sorriso tímido, mas sincero. Pode. E então, foi embora, com o coração leve, os pés flutuando no chão e a sensação de que, pela primeira vez, algo extraordinário estava prestes a acontecer em sua vida tão simples. A rotina de Sofia parecia a mesma. Ainda acordava cedo, preparava os remédios da mãe, caminhava até o ponto de ônibus e passava o dia imersa nos corredores do hospital. O mesmo jaleco branco, o mesmo crachá pendurado no peito, os mesmos pacientes com olhares cansados. Mas por dentro, algo mudara. Desde o almoço na mansão de Arthur Lacerda, um calor discreto pulsava em seu peito. Não era euforia, mas uma espécie de encantamento silencioso. Arthur não era só um homem rico, era alguém que ouvia. E ouvir para ela sempre foi mais valioso do que palavras bonitas. 2 dias se passaram desde aquele almoço. Sofia não sabia se ele ligaria de novo e nem esperava. Sabia que a vida dele devia ser tomada por reuniões, conselhos administrativos, compromissos de luxo. Enquanto a dela seguia em meio a receitas médicas, curativos e filas no posto de saúde. Mundos distintos. Mas, na noite da quinta-feira, enquanto terminava de lavar a louça, o celular vibrou. Um número desconhecido apareceu na tela. Ela hesitou antes de atender. Alô? Sofia, aqui é o Arthur. O coração dela acelerou. A voz dele soava como no dia do almoço, tranquila, profunda e segura. Ah, oi, Arthur. Tudo bem? Melhor agora. Espero que eu não esteja incomodando, só queria saber como você está. Ela sorriu. Um sorriso involuntário, daqueles que escapam sem pedir permissão. Estou bem, obrigada. E você? Também. Pensei em você hoje. E me dei conta de que não queria que aquele almoço fosse o último. Sofia engoliu seco, tentando manter o tom de voz neutro.
Foi um gesto gentil da sua parte. Não foi apenas gentileza. Houve uma pausa breve. Estou organizando um jantar da Fundação Beneficente neste sábado. Será algo discreto, sem imprensa. Eu adoraria que você fosse minha convidada. Ela paralisou por alguns segundos. Um jantar? Na sua fundação? Sim, é uma cerimônia fechada. Algumas pessoas do conselho, médicos, doadores. Não é uma festa. É mais um evento de apoio a projetos sociais. Acredito que você vai se sentir confortável. E, se aceitar, quero que vá como minha convidada de honra. Sofia sentiu a pressão no peito aumentar. Ela não tinha roupa para um evento assim. E mais, não fazia ideia de como se comportar em meio a pessoas poderosas. Arthur, eu agradeço muito, mas eu sou apenas uma enfermeira. Não sei se... Justamente por isso. A Fundação apoia profissionais da saúde. E ninguém representa isso melhor do que você. Por favor, pense com carinho. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. A voz dele era calma, paciente, como se já soubesse o que ela responderia. Tudo bem, eu vou. Ótimo. Mando um carro te buscar. E Sofia... A voz dele suavizou. Obrigado por aceitar. No sábado à noite, Sofia se sentia como uma menina, prestes a entrar em um baile de outro mundo. Passou a manhã limpando a casa, ajudando a mãe a se arrumar e preparando uma lasanha simples para o jantar dela. Dona Nadir, que já sabia da história da carteira, da mansão e do convite, estava empolgada como uma adolescente. Ele é educado? Perguntou pela 100ª vez deitada no sofá. Muito, mãe, mas ele é só um homem. E esse jantar é só um evento. Um homem que mandou flores, buscou você em casa e te levou para almoçar na varanda de mármore. Tá bom para você? Sofia riu. Era inútil argumentar. Vestiu um vestido azul marinho que tinha guardado desde a formatura. Era discreto, de mangas curtas, acinturado e com saia fluida até os joelhos. Prendeu o cabelo em um coque baixo, colocou um colar simples com um pingente em formato de coração e, pela primeira vez em muito tempo, passou rímel e blush. Quando o carro chegou, um sedã preto com motorista de luvas, Sofia respirou fundo antes de sair. O caminho até o local do evento parecia longo demais. Os pensamentos giravam. Será que vou ser julgada? E se ninguém falar comigo? E se eu derrubar uma taça de vinho no vestido? Mas assim que desceu do carro, viu Arthur parado na entrada do salão da fundação. Ele usava terno escuro e camisa branca aberta no colarinho sem gravata. Simples, elegante, sorrindo. Você está deslumbrante, disse ele com sinceridade nos olhos. Eu pensei que estaria fora do padrão. Ela respondeu um pouco tímida. Você está exatamente como deveria estar. Ela sorriu. E com aquele olhar dele, soube que não precisava temer mais nada. O salão da fundação era amplo, decorado com painéis sobre saúde, imagens de hospitais em comunidades, fotos de profissionais da linha de frente da pandemia. Era um evento de apoio ao novo projeto da Fundação Lacerda, a criação de alas pediátricas gratuitas em hospitais públicos. Sofia foi apresentada a médicos, coordenadores de ONGs, apoiadores e representantes de entidades de saúde. Todos foram cordiais, alguns mais distantes, outros genuinamente curiosos. Mas ninguém foi mais gentil do que Arthur, que não a deixou sozinha por um segundo sequer. Durante o jantar, ela foi chamada ao palco. Arthur fez questão de apresentá-la ao público como o exemplo de honestidade e coragem que a Fundação quer incentivar no país. Sofia ficou vermelha. Gaguejou no início, mas falou com o coração. Contou sua história, seu trabalho e como encontrou uma carteira no meio da rua e decidiu que devolver era a única escolha possível. O salão inteiro aplaudiu de pé. Na volta para a mesa, Arthur a olhou de um jeito diferente. Havia um brilho nos olhos dele que Sofia ainda não entendia. Era como se, por fim, ele estivesse vendo a vida por um novo ângulo. Um ângulo que ela havia lhe mostrado sem saber. Eu sabia que você era especial, ele sussurrou, pegando suavemente sua mão por cima da mesa. Sofia ficou sem palavras. Sentiu o calor da mão dele, firme e acolhedora.
E ali, entre taças e discursos, algo mais forte do que um simples agradecimento começou a nascer. Algo inesperado. Algo chamado destino. O salão da Fundação Lacerda começava a esvaziar lentamente. As luzes suaves destacavam os arranjos florais brancos e uma música instrumental tocava ao fundo, criando um ambiente quase mágico. Sofia, ainda levemente atordoada pelos aplausos, pelas palavras de Arthur e pelo que havia acabado de viver, permanecia sentada à mesa com os olhos fixos no copo de água. Não bebia vinho, a cabeça já estava cheia de emoção demais. Você foi incrível lá em cima. Arthur sentou-se novamente ao seu lado sem desviar os olhos dela. Eu estava tremendo, admitiu, soltando uma risada nervosa. É isso que te torna diferente. Autêntica. As pessoas sentem isso. Sofia corou. Não estava acostumada com elogios, muito menos com elogios vindos de um homem como ele. Arthur Lacerda, cercado de poder e influência, parecia agora tão simples e próximo. Acho que nunca vou entender por que você me convidou para esse jantar. Ela murmurou, encarando-o. Arthur levou um instante antes de responder. Seus olhos cinzentos estavam mais claros sob a luz quente do salão. Porque eu precisava lembrar que ainda existiam pessoas boas, pessoas reais. Você me devolveu mais do que minha carteira, Sofia. Devolveu uma parte de mim que eu achava perdida. As palavras saíram como uma confissão, e Sofia sentiu algo vibrar em seu peito. Ela não estava apenas ouvindo palavras bonitas. Ela sentia verdade nelas. Antes que pudesse dizer algo, ele se levantou e estendeu a mão. Vem comigo. Quero te mostrar uma coisa. Sofia hesitou por um segundo, depois colocou a mão na dele. O toque foi firme e quente, e quando seus dedos se entrelaçaram, um arrepio percorreu seu braço. Era como se todo o resto desaparecesse ao redor. Arthur a conduziu por um corredor lateral do salão e, em silêncio, a levou para o jardim interno da fundação. O espaço era deslumbrante. Árvores iluminadas, bancos de madeira rústica e um pequeno lago artificial cercado por pedras. As flores exalavam perfume, e o som da água correndo suavemente completava o cenário. Esse lugar é novo, ele explicou. Quase ninguém sabe que existe. Mandei construir depois que minha avó faleceu. Ela era apaixonada por jardins. Sofia caminhou lentamente até o banco de frente para o lago e se sentou. Arthur sentou-se ao lado. Você parece diferente aqui fora, ela comentou. Mais leve. Ele respirou fundo. Ninguém me vê assim. Sempre esperam que eu seja o bilionário implacável, o executivo de aço, mas às vezes só queria ser só Arthur. Então seja. A simplicidade da resposta dela o desarmou. Ele virou-se lentamente, buscando o olhar dela. E quando seus olhos se encontraram, o silêncio entre eles se tornou carregado. Não de tensão, mas de algo mais poderoso. Algo que os puxava, que os prendia naquele instante, como se o tempo tivesse parado. Sofia tentou dizer algo, mas não conseguiu. Seu coração batia forte, acelerado. Arthur levantou a mão lentamente, tocando com delicadeza uma mecha solta do cabelo dela, colocando-a atrás da orelha. Seus dedos roçaram de leve a pele dela e o toque fez Sofia prender a respiração. Eu posso? Ele sussurrou, a voz grave, mas suave. Ela não respondeu com palavras, apenas fechou os olhos. E foi o suficiente. Arthur se aproximou lentamente, e então seus lábios tocaram os dela com uma ternura que fez o mundo ao redor desaparecer. O beijo começou suave, quase hesitante, como se ambos quisessem prolongar o momento sem pressa. Os lábios se encontraram em um compasso perfeito, como se pertencessem um ao outro desde sempre. Sofia sentiu-se flutuar. A palma da mão de Arthur pousou em sua nuca, puxando-a levemente para mais perto, enquanto sua outra mão segurava a dela. Não havia pressa, não havia pressão, apenas conexão. Quando se afastaram, os olhos dela estavam marejados. Não de tristeza, mas de emoção. De surpresa por algo tão inesperado ter acontecido, com tanta intensidade. Isso não devia acontecer. Ela sussurrou confusa, sorrindo ao mesmo tempo.
Mas aconteceu, ele respondeu com convicção. E não foi por acaso. O retorno ao salão foi discreto. Já não havia quase ninguém. Arthur a acompanhou até a saída e insistiu em levá-la até em casa com o carro da fundação. No caminho, conversaram pouco. As mãos se tocavam de tempos em tempos e quando ele segurava a dela, Sofia sentia como se não estivesse mais no planeta Terra. Ao chegar na porta do prédio simples onde morava, ela olhou para ele por alguns segundos antes de descer. Obrigada, Arthur. Por tudo. Eu quem agradeço. Ela fez menção de abrir a porta, mas ele segurou sua mão novamente. Sofia, você me permitiria te ver de novo? Ela sorriu. Permito. E desceu. Naquela noite, deitada em sua cama estreita, entre paredes mofadas e o som distante de um cachorro latindo, Sofia olhava para o teto com o coração em festa. Não conseguia dormir. Passava o dedo nos lábios ainda sentindo o calor do beijo. Ela não sabia o que viria a seguir. Não sabia se Arthur realmente entraria em sua vida de forma definitiva, mas sabia de uma coisa. Alguma coisa tinha mudado. O beijo que trocou com ele naquela noite foi o primeiro de muitos, e não apenas no sentido romântico, mas o primeiro de uma nova vida. O primeiro passo rumo a algo maior do que ela jamais ousara imaginar. Um beijo que selou não apenas uma emoção, mas um destino. Na segunda-feira seguinte ao jantar beneficente, o mundo de Sofia ainda parecia encantado. Ela acordou antes mesmo do despertador tocar, com a sensação de que a realidade havia se tornado leve como uma pena. Sentia-se diferente, mais viva, mais desejada. O beijo com Arthur ainda vibrava em sua memória, como uma melodia suave que insistia em tocar em seu peito. Na cozinha apertada, preparava o café da manhã para a mãe com mais disposição que de costume. Dona Nadir, claro, percebera o brilho no olhar da filha. Se esse moço tiver juízo, não vai te deixar escapar, comentou mexendo o café na caneca com um sorriso enviesado. Sofia soltou uma risadinha tímida e desviou o olhar. Ela não era mulher de alimentar ilusões fáceis, mas havia algo em Arthur, algo verdadeiro, que a fazia acreditar que talvez, só talvez, aquela história tivesse mesmo um futuro. Ela não tinha ideia de que naquele exato momento, algo bem diferente estava se desenrolando do outro lado da cidade. No 36º andar de um prédio de luxo nos Jardins, Miranda Bittencourt, ex-noiva de Arthur Lacerda, encarava a tela do notebook com os olhos semicerrados. A matéria que brilhava na capa de um site de colunismo social dizia: Misteriosa morena rouba a cena ao lado de Arthur Lacerda em evento beneficente. Acompanhava a manchete uma foto de Sofia no palco, sendo aplaudida. Simples, elegante, sorridente, natural demais para o gosto de Miranda. E Arthur, ao lado, fitando-a com um olhar que Miranda conhecia bem. Um olhar que ele não lançava para ela há muito tempo. Quem é você, garota? Ela murmurou, com os dentes cerrados. Desde o rompimento público com Arthur, provocado por sua traição escancarada, Miranda vinha tentando, nos bastidores, recuperar o prestígio que perdera. Seus contratos com marcas de luxo estavam suspensos, o número de convites para eventos caíra drasticamente, e a mídia não a tratava mais como a musa do empresário bilionário. Ela culpava Arthur por tudo. Ver aquela moça de vestido modesto ao lado dele, em um evento de alto nível, fez algo inflamar dentro dela. Um sentimento corrosivo, alimentado por anos de vaidade e poder. Ela pegou o celular e fez uma ligação. Camila, quero um favor. Descubra quem é a mulher que estava ao lado do Arthur no sábado. E me traga tudo. Endereço, trabalho, histórico. Quero até o tipo sanguíneo, se for possível. Enquanto isso, no hospital, Sofia se concentrava em mais um dia de trabalho. Mas os olhares ao seu redor pareciam mais demorados. Alguns colegas a encaravam com curiosidade, outros cochichavam. Denise, sua confidente, se aproximou logo após o almoço. Amiga, você está em todos os grupos. Como assim? Denise mostrou o celular. Uma foto de Sofia no evento de sábado circulava em aplicativos de mensagem e redes sociais. Isso foi tirado de uma página de celebridades. Você está famosa.
Sofia arregalou os olhos. Isso é um pesadelo. Eu nem sabia que estavam tirando fotos. Pesadelo? Isso é glamour, mulher. Tá linda. Só cuidado, porque onde tem holofote, tem sombra também. Sofia engoliu seco. Não gostava de exposição. Seu mundo era pequeno, discreto. A atenção repentina a deixava desconfortável. Ao chegar em casa, havia mais um buquê à sua espera. Desta vez eram tulipas amarelas. E um novo cartão. Hoje sonhei com você, Arthur. Ela levou as flores ao nariz, fechou os olhos e suspirou. Era doce demais, verdadeiro demais e assustador demais. 2 dias depois, Arthur ligou, convidando-a para um passeio mais simples. Queria mostrar a ela a livraria que frequentava desde a juventude. Sofia aceitou. Encontraram-se no fim da tarde, em uma charmosa livraria de bairro, com poltronas antigas e café fresco sendo coado na hora. Ali, entre estantes e livros empoeirados, eles riram, trocaram histórias, folhearam obras antigas e dividiram um pedaço de bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Era tudo tão natural, tão leve. Arthur parecia outro homem ao lado dela, mais calmo, mais humano. Você me faz querer desacelerar, ele disse, enquanto observavam a rua pela vitrine. Eu só te mostro o que o mundo tem de mais simples. Você que esqueceu como era. Ela respondeu sorrindo. Ele segurou sua mão com firmeza. E se eu te pedisse para ficar comigo, Sofia? Não só por hoje, mas para construir algo? Ela ficou em silêncio, surpresa com a pergunta. Não sei se estou pronta para esse tipo de vida. O seu mundo é muito diferente do meu. Mas o meu mundo precisa do seu. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele se aproximou e a beijou novamente. Um beijo calmo, profundo, que selava não só um sentimento, mas uma promessa. Mas o destino implacável não deixaria que as coisas continuassem assim por muito tempo. Na manhã seguinte, ao chegar ao hospital, Sofia foi chamada pela diretoria. No corredor, vários colegas a encaravam com expressões tensas. Denise veio ao seu encontro, visivelmente preocupada. Amiga, tem algo errado. Estão dizendo que você está sendo acusada de ter recebido dinheiro do Arthur. O quê? Sofia empalideceu. Espalharam uns prints falsos, transferências de valores. Alguém plantou isso. Sofia entrou na sala da diretoria sentindo o mundo girar. A coordenadora do hospital estava séria, com alguns papéis sobre a mesa. Sofia, por enquanto isso é apenas uma denúncia anônima, mas precisamos investigar. Diga-me com sinceridade, você recebeu alguma quantia do senhor Arthur Lacerda? Nunca, ela disse com firmeza, o coração aos pulos. Ele me convidou para um jantar, me mandou flores, sim, mas nunca me ofereceu dinheiro, nem eu aceitei nada. Vamos apurar. Por hora você será afastada até que tudo se esclareça. Procedimento padrão. Aquela frase caiu como uma pedra no peito de Sofia. Afastada, injustamente, difamada, e tudo por algo que nunca buscou. Naquela noite, chorando em silêncio, ela desligou o celular e evitou falar com Arthur. Não queria que ele soubesse. Não queria parecer frágil, dependente. Não queria que ele pensasse que ela estava se aproximando por interesse. Mas do outro lado da cidade, Arthur já sabia. Seu assessor havia lhe mostrado os boatos, e quando soube que Sofia fora afastada, algo dentro dele explodiu. Descubram quem está por trás disso, e rápido. Enquanto isso, num apartamento luxuoso e escuro, Miranda sorria diante de sua taça de vinho tinto. Agora sim, querida. Agora você vai ver o que é cair de onde nunca deveria ter subido. O mundo de Sofia desabou em silêncio. Ela não gritou, não correu, não chutou portas nem rasgou papéis. Ela apenas voltou para casa com passos lentos, a cabeça baixa e os olhos sem brilho. O coração pulsava com tanta força que parecia querer sair pela garganta, mas seu rosto permanecia sereno, como o de quem já chorou demais por dentro. Afastada, sem provas, sem explicações, sem defesa. A diretoria do hospital se limitara a dizer que era um procedimento necessário, mas todos os olhares diziam outra coisa, desconfiança. Como se ela, Sofia, aquela que usava o mesmo jaleco há 3 anos,
que virava noites socorrendo gente sem plano de saúde, que fazia vaquinha para comprar fraldas geriátricas, agora fosse uma oportunista qualquer. Ela entrou em casa e encontrou a mãe dormindo. Não teve coragem de acordá-la. Foi direto para o quarto, sentou-se na beirada da cama e ficou ali por longos minutos encarando o chão. Na tela do celular, dezenas de mensagens de Arthur. Ele tentava falar com ela desde o início da tarde. Sofia, por favor, me liga. Vi o que aconteceu. Estou indo resolver isso. Não acredito que fizeram isso com você. Me responde, por favor. Ela não respondeu nenhuma. Não porque o culpasse, mas porque sentia vergonha. Vergonha de estar no centro de uma confusão. Vergonha de ser vista como alguém que queria se aproveitar. E, acima de tudo, medo. Medo de que Arthur, por mais que dissesse o contrário, começasse a duvidar dela também. Do outro lado da cidade, Arthur estava uma tempestade viva. Sentado à cabeceira da mesa de sua sala executiva, disparava ordens com os olhos em fogo. Alguém tentou destruir a reputação da mulher mais íntegra que conheci. E eu vou descobrir quem. Seu assessor, Cláudio, colocou sobre a mesa um dossiê. Encontramos a origem da denúncia anônima. Foi feito de um IP que, coincidentemente, está registrado em nome de uma empresa de eventos de Miranda Bittencourt. Arthur fechou os olhos e passou a mão pelos cabelos. Miranda. Tudo indica que ela contratou alguém para forjar os comprovantes de depósito. Mandamos o material à polícia. Em breve, ela será formalmente intimada. Arthur se levantou. Não vou esperar que a justiça faça isso sozinha. Arthur, não se envolva pessoalmente, Cláudio advertiu. Já estou envolvido. E não vou deixar Sofia pagar o preço por algo que só mostra o quão baixo esse mundo pode ser. Enquanto isso, Sofia continuava trancada em casa. As mensagens de apoio de Denise eram as únicas que a faziam sorrir. Tô com você, amiga. Todo mundo do hospital sabe que isso é armação. Se precisar de mim, só chamar, de verdade. E fala com ele. O Arthur tá desesperado. Mas Sofia não se sentia pronta. Ainda não. Precisava organizar as ideias e, acima de tudo, proteger seu coração. Tinha medo de que, se olhasse nos olhos de Arthur agora, fosse desmoronar. Na manhã seguinte, ela saiu cedo para comprar pão e remédios da mãe. Estava de moletom, rosto limpo, cabelos presos. Esperava passar despercebida. Mas, ao se aproximar da padaria, viu algo que a paralisou. Arthur. Ali, em frente à entrada, de camisa azul, sem seguranças, sem carro de luxo. Apenas ele, segurando uma sacola de papel nas mãos. Bom dia, disse ele como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sofia congelou. O que você está fazendo aqui? Tentando ver você. E se for preciso vir até a sua calçada todos os dias, eu vou. Você não devia... Ela desviou o olhar, apertando os braços contra o corpo. Devia, sim, porque o que fizeram com você foi uma crueldade, e eu não vou deixar isso assim. Ela finalmente o encarou. Arthur, eu não quero ser motivo de escândalo, de manchetes, de sussurros nos corredores. Eu só queria devolver uma carteira, só isso. E acabou devolvendo minha fé nas pessoas. Ele respondeu, aproximando-se. Você é a única coisa verdadeira que aconteceu na minha vida em anos, e eu não vou deixar que destrua isso por medo. Sofia sentiu os olhos marejarem. Você confia em mim? Desde o primeiro dia. Ela respirou fundo, tentando conter o choro. Mas ele continuou. Miranda armou tudo. Tenho provas. Meus advogados estão cuidando disso. A denúncia será anulada e seu nome será limpo. Mas isso não basta para mim. O que eu quero é que você saiba que estou do seu lado e que você pode confiar em mim tanto quanto eu confio em você. Ela hesitou por alguns segundos. Depois se aproximou lentamente até que seus braços encontraram os dele. E ali no meio da rua simples onde morava, em frente à padaria de bairro, Sofia abraçou Arthur com força, sem pressa, sem medo. Ele a segurou como se segurasse algo frágil e precioso. Desculpa por ter me afastado. Ela murmurou contra o ombro dele. Você nunca esteve longe. Eu só estava esperando você voltar para mim. Nos dias seguintes tudo mudou.
A denúncia foi oficialmente desmentida. O hospital emitiu um pedido de desculpas público. Sofia foi reintegrada ao cargo, com elogios e manifestações de apoio. A notícia repercutiu em sites de jornalismo, não como escândalo, mas como redenção. A mulher honesta que resistiu à difamação. Arthur a acompanhou em silêncio por todo o processo, sempre respeitoso, sempre presente. Mas naquela noite, quando tudo finalmente parecia ter se acalmado, ele a levou até o jardim da fundação. O mesmo lugar onde haviam se beijado pela primeira vez. "Lembra do que eu te disse naquele dia?" ele perguntou. "Que eu te fazia desacelerar. E que você era o que meu mundo precisava." Ela sorriu. "Eu ainda não sei se estou pronta para tudo o que vem com você, Arthur. Que eu não quero que você esteja. Só quero que caminhe comigo, no seu tempo, no seu ritmo, com a sua verdade." Ela se aproximou, tocou o rosto dele com delicadeza e o beijou com doçura. "Então eu fico. Fica para sempre? Um dia de cada vez." E foi assim, entre dores e recomeços, que o amor deles floresceu. Não em meio ao luxo, mas em meio à verdade. A vida, às vezes, surpreende mesmo quando achamos que não há mais espaço para surpresas. Sofia, agora reintegrada ao hospital, tentava retomar sua rotina com a serenidade de sempre. Mas algo havia mudado. Um brilho diferente nos olhos, um sorriso que surgia sem motivo aparente, uma leveza nos passos. Seus colegas perceberam, os pacientes também. "A gente sente quando o coração da gente está amado, Sofia", dizia Dona Marina, uma senhora internada com diabetes avançada. "Você está com olhos de quem foi tocada por Deus ou por amor." Sofia sorria com delicadeza, mas desviava o olhar. Ainda se sentia desconfortável com a ideia de se expor. Não era do tipo que fazia declarações nas redes sociais ou publicava fotos de mãos dadas. A relação com Arthur, apesar de intensa, era vivida no silêncio confortável entre os dois, longe das manchetes. Porém, por mais que tentassem manter a discrição, era impossível esconder completamente o que sentiam um pelo outro. E naquele fim de tarde, ao sair do hospital e ver o carro de Arthur a esperando na calçada, Sofia não conteve o sorriso largo. Ele desceu, abriu a porta do passageiro e disse: "Hoje não vamos para nenhum lugar. Eu só quero dirigir contigo ao meu lado." E assim fizeram. Rodaram pela cidade sem destino, ouvindo uma playlist de jazz instrumental que ele mesmo criara. Falaram sobre tudo e sobre nada. Sobre infância, sobre saudade, sobre o sabor do café com pão na chapa e a beleza dos prédios antigos do centro. E então, no meio do trajeto, Arthur estacionou o carro em frente a uma construção antiga. "Onde estamos?" "Aqui era o orfanato onde minha mãe passou a infância." Ele respondeu, olhando para o prédio com um ar de respeito. "Fechou há anos, mas foi aqui que ela aprendeu a ser forte, e foi da força dela que eu vim." Sofia segurou a mão dele com delicadeza. "Você fala pouco sobre ela. Porque falar dela me lembra que nem sempre fui o homem que sou agora. Minha mãe morreu quando eu ainda estava começando no mercado financeiro. Eu estava tão ocupado tentando provar meu valor que mal fui ao enterro. E desde então, carrego esse peso." Sofia encostou a cabeça no ombro dele. "Você não precisa carregar tudo sozinho." Arthur se virou para ela, os olhos marejados. "É por isso que você está aqui. Você me lembra de quem eu posso ser, Sofia. Você me traz de volta para o chão." Ela sorriu e ele completou: "E por isso hoje eu tomei uma decisão." "Qual?" "Amanhã eu vou pedir afastamento temporário da presidência do Grupo Lacerda." Ela arregalou os olhos, surpresa. "O quê? Mas por quê?" "Porque quero tirar um tempo para mim. Para nós. Já são 20 anos ininterruptos de reuniões, fusões, viagens, estratégias. Eu quero respirar. Quero conhecer o mundo com você. Quero conhecer o seu mundo também. Seu bairro, sua rotina, seu café preferido." Sofia ficou em silêncio por alguns instantes. A ideia era tão grande que parecia impossível. "Você tem certeza?" "Mais do que nunca." Ela então o puxou e o beijou ali mesmo, no carro parado diante do orfanato esquecido.
No dia seguinte, a notícia do afastamento temporário de Arthur Lacerda tomou os noticiários. As ações da holding caíram levemente, mas analistas especulavam que era apenas um período estratégico de realinhamento de prioridades. A imprensa, é claro, começou a ligar os pontos. O afastamento, a mulher misteriosa do evento beneficente, os sumiços da agenda. Mas Arthur não deu entrevistas. E tampouco Sofia quis saber o que diziam sobre eles. O que importava naquele momento era a presença. Passaram os dias em meio a passeios simples. Foram ao cinema do bairro dela, dividiram coxinha na praça, tomaram açaí num copo de plástico sentados no meio-fio. Arthur, que por anos só comera em restaurantes com reserva e vinho de 5 dígitos, sentiu-se livre pela primeira vez. Eu sempre tive tudo, ele disse uma noite enquanto caminhavam de mãos dadas. Menos aquilo que ninguém pode comprar, uma paz genuína. E agora, com você, eu tenho. Sofia o olhou com ternura. Eu não tenho nada disso que o seu mundo exige, Arthur. Eu não sei que talher usar num jantar de gala. Não entendo nada sobre o mercado financeiro. Às vezes, ainda me sinto deslocada. Ele parou, segurou o rosto dela entre as mãos e disse: tudo o que você é exatamente o que eu preciso. Mas enquanto eles viviam essa fase de descoberta, algo ainda os rondava. Na semana seguinte, Sofia foi chamada pela diretoria do hospital novamente. Mas desta vez não era por acusações, e sim um convite. Queriam que ela coordenasse uma campanha sobre ética na enfermagem, usando sua história como inspiração. Ela hesitou no início, mas acabou aceitando. Era uma chance de mostrar que dignidade não dependia de status. Que fazer o certo ainda fazia sentido. Enquanto preparava o material, porém, foi chamada por uma jovem de terno escuro que se identificou como assessora de imprensa. Desculpe interromper, senhorita Sofia, mas há algo que você precisa saber. Sobre o quê? A mulher olhou ao redor, certificando-se de que estavam a sós. Miranda Bittencourt. Ela deu uma entrevista ontem. Disse que você teve um caso com um empresário casado antes de conhecer o Sr. Arthur e que você sabe se posicionar bem. Sofia sentiu o sangue gelar. Isso é mentira. Nós sabemos, mas a mídia não. E há chances de isso cair como verdade, se não houver uma resposta à altura. Precisamos preparar um comunicado. Se você quiser, claro. Sofia assentiu, tentando conter a raiva. Naquela noite, contou tudo a Arthur. Ele já sabia. Seus assessores o haviam informado. Isso vai acabar. Amanhã mesmo entraremos com um processo judicial por difamação e calúnia. Miranda está cavando o próprio fundo do poço. Sofia respirou fundo. Não quero que isso atrapalhe seu nome, Arthur. Sofia, ele se aproximou, segurando as mãos dela. Nada mais importa para mim além de você. Eu não me importo com manchetes nem com números. Me importo com o que sinto. E o que eu sinto é maior do que tudo isso. Ela então fez uma pausa. Olhou para ele com uma expressão firme. Então você precisa saber de uma coisa. Arthur a encarou atento. Ela engoliu seco. Recebi uma proposta para trabalhar em um projeto de saúde pública em Recife, uma ONG séria, financiada por universidades europeias. Seria por 1 ano. Um sonho meu de antes mesmo de tudo isso começar. Arthur sentiu o chão se mover sob os pés, mas não demonstrou. E você quer aceitar? Eu não sei. Antes eu iria sem pensar. Mas agora, não deixe de viver seus sonhos por minha causa, ele disse, baixando os olhos. Eu só preciso saber se você estaria comigo mesmo à distância. Arthur se aproximou e beijou sua testa. Não importa onde você esteja. Eu estarei com você. Ela o abraçou com força. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E assim, naquela noite, entre incertezas e promessas, eles entenderam que o amor verdadeiro não é feito apenas de beijos e palavras doces, mas de escolhas, de respeito, de liberdade. Porque amar alguém não é aprisionar, é permitir que a pessoa voe e torcer para que, ao fim, ela escolha voltar. O avião subiu lentamente pelos céus de São Paulo, cortando nuvens pesadas em direção ao nordeste. Lá dentro, Sofia observava a cidade ficando menor pela janelinha redonda.
Seus olhos não estavam marejados. Estavam serenos. Não era tristeza. Era um tipo raro de coragem. Na poltrona ao lado, uma senhora cochilava com um terço nas mãos. Sofia apertava um envelope contra o peito. Uma carta escrita à mão, dobrada em 4 partes, que lera mais de 10 vezes antes de embarcar. A caligrafia firme e elegante era inconfundível. Sofia, não é fácil aceitar que você estará a tantos quilômetros por um ano inteiro, mas amar você é saber que sua luz não pertence a um lugar só. É saber que você é do mundo e que foi justamente isso que me encantou. Estarei aqui construindo o que sonhamos, te esperando e te amando, um dia de cada vez. Com tudo de mim, Arthur. Ela fechou os olhos e sorriu. Recife era quente, colorida e viva. O projeto da ONG a abraçou de braços abertos. Sofia dividia uma casa simples com 2 médicas espanholas e passava os dias visitando comunidades vulneráveis, realizando campanhas de vacinação, palestras sobre higiene e atendimentos emergenciais. No início, a saudade apertava como um sapato apertado. A ausência de Arthur era constante. No café, nas noites silenciosas, nos pequenos gestos, mas ele estava ali. Nas videochamadas diárias, nas flores enviadas com bilhetes, nas mensagens ao amanhecer. Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Hoje o céu aqui tá cinza, mas pensar em você colore tudo. Faltam 129 dias para você voltar. Tô contando. A cada mês que passava, o amor dele se fortalecia. Diferente do que muitos imaginariam, a distância não os separou. Aproximou. Fez com que conhecessem lados ainda mais profundos um do outro. Fez com que confiassem mais. Com que valorizassem cada detalhe. Sofia, pela primeira vez na vida, sentia-se completa. Era amada, útil, reconhecida. Ela salvava vidas e sabia que, em algum lugar, alguém a esperava com o coração aberto. O tempo passou. Os 12 meses voaram como folhas levadas por um vento bom. E então, numa manhã de janeiro, Sofia voltou a São Paulo. Ao desembarcar, sentiu o coração disparar. Não havia fãs, nem fotógrafos, nem glamour. Apenas ele, de jeans, camisa branca e um buquê de girassóis nas mãos. Arthur Lacerda. O mesmo homem que ela conheceu numa sala de estar luxuosa. Mas agora, mais simples, mais humano, mais apaixonado. Você voltou, ele disse emocionado quando a viu. Como prometido. Nunca mais vou deixar você ir tão longe de novo, ele brincou, puxando-a para um abraço que pareceu durar uma eternidade. Só se for junto, ela respondeu, sorrindo contra o peito dele. Ali mesmo, no saguão do aeroporto, ele se ajoelhou. Sofia arregalou os olhos. Arthur. Ele tirou uma caixinha do bolso e a abriu. Dentro, um anel com uma pedra azul clara, cercada por diamantes minúsculos. Delicado, elegante, simples como ela. Você entrou na minha vida para devolver uma carteira, mas acabou me devolvendo tudo o que eu tinha perdido. A fé, a alegria, a paz. Arthur, Casa comigo? O mundo ao redor parou. Passageiros passaram. Cadeiras de rodas foram empurradas. Alto-falantes chamaram voos. Mas tudo isso se apagou quando ela respondeu. Sim, eu quero. Ele a beijou, entre aplausos espontâneos de desconhecidos ao redor. E naquele beijo havia uma celebração muito maior que um pedido de casamento. Era a consagração de tudo o que viveram. A superação das mentiras, da exposição, da dor. Ali estavam eles. Ela, a enfermeira simples que jamais se imaginou num mundo de luxo. Ele, o bilionário solitário que achava ter visto tudo. E nenhum dos dois jamais seria o mesmo. O casamento aconteceu 3 meses depois, em uma vinícola nos arredores de São Roque. Era íntimo, com poucos convidados. A cerimônia foi ao ar livre, sob um arco de flores brancas e folhagens verdes. A mãe de Sofia chorava no primeiro banco. Denise, emocionada, tirava fotos de tudo. E Arthur não tirava os olhos dela por um segundo sequer. Sofia usava um vestido leve, com renda nos ombros e cabelo solto em ondas suaves. Seus olhos brilhavam como nunca antes. Durante os votos, ela disse: Eu nunca procurei a sua carteira, Arthur.
Ela me encontrou. E com ela, encontrei você. Arthur, segurando a mão dela com firmeza, respondeu. E eu nunca pensei que uma atitude honesta me levaria ao amor da minha vida. Depois da festa, viajaram por 2 meses. Grécia, Toscana, Rio Grande do Norte. Em cada lugar, viviam como se fosse o primeiro dia. Conheciam culturas, experimentavam sabores, se perdiam em mercados locais e dormiam abraçados, ouvindo o som do mar. Mas ao voltarem, não foram para a mansão imensa de Arthur. Foram para um sobrado elegante, mas aconchegante, onde cada canto tinha a marca dos dois. Um jardim nos fundos, uma rede na varanda, um sofá grande onde ela deitava a cabeça no colo dele enquanto assistiam séries simples e sem roteiro. Sofia continuou seu trabalho na saúde pública, agora coordenando projetos ligados à Fundação Lacerda. Criou a Clínica Sofia Nadir, em homenagem à mãe, que agora sorria todos os dias ao ver a filha feliz. Arthur continuou afastado da presidência por tempo indeterminado. Investia em novos projetos sociais e, sobretudo, investia em uma vida com significado, com amor. Anos depois, em uma entrevista rara, perguntaram a Arthur Lacerda: "O que mudou na sua vida desde que conheceu Sofia?" Ele sorriu, olhou para a câmera e respondeu: "Ela me ensinou que riqueza não está no que se tem, mas no que se sente. E você ainda guarda a carteira que ela devolveu?" Ele tirou-a do bolso e mostrou para a câmera. "Sempre comigo, não porque vale alguma coisa, mas porque foi o começo da melhor parte da minha vida. E assim, a garota que só queria devolver uma carteira acabou encontrando o amor da sua vida e uma vida de luxo, mas não o luxo que todos imaginam. O luxo de ser amada, de ser respeitada, de ser livre, o luxo de ser feliz."